O não eu já tenho, então o que vier é lucro. A partir do momento que a gente coloca isso na cabeça, todo o pensamento em si, de qualquer fala, se torna fraco. Por quê? Porque se o não já tem, o que eu vou perder quando eu tenho essa consciência? Eu já sei que eu posso levar um não. Mas também, da mesma maneira, eu posso levar ou ganhar, né, um sim. Então, o que nos limita de correr esse risco? Porque o pensamento do coaching em si é de atacar na solidão da pessoa. De chegar e falar assim, você está sozinho porque você precisa de mudar isso. Você tem que ser assim, você tem que ganhar tanto, você tem que chegar dessa forma e se portar desse jeito. Se a autoconfiança, o que é uma autoconfiança? Para a pessoa ter uma autoconfiança, primeiro ela tem que ter a confiança em si. Porque se eu jogo todo o meu pensamento numa palavra de outro, quando eu for conversar com essa pessoa, o outro não vai estar comigo. E aí? E se eu chegar e me dar um branco e eu esquecer tudo? Então tem coisas que a gente faz meio que no não pensa muito para agir. Aí fala, mas agora tem muita gente que fala isso, né? Que eu vou chegar na mulher, eu posso levar um processo porque a lei tá assim, assim, assado. Cara, ou mina, não sei quem tá ouvindo isso agora, serve de ambas as partes. Primeira coisa, se você chega de uma certa distância e conversa, oi, tudo bem? Você vai levar um processo, vai levar qualquer coisa como? Se você simplesmente está falando um oi, tudo bem. Você não vai chegar agarrando a pessoa, não vai chegar assediando a pessoa. Chegou, oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia, e você? Daí partiu um assunto. A pessoa em si, depois de que ela se sente à vontade na conversa, ela vai demonstrar interesse ou não. Então você vai aos poucos, você não chega de uma vez, você não chega com pressa, você não chega apavorado. Respira, fala calmo, seja calmo. Isso não tô querendo vender nenhum curso nem nada do tipo. Não sou coach, pelo amor de Deus. É, outra ação do coach é usar da rejeição como ferramenta. Que a pessoa é rejeitada porque não usou certas táticas, certas técnicas. Sensação de fracasso. Se você não fizer isso, você vai continuar sendo esse mesmo fracassado que você é. Na verdade, o que acontece? Eles pegam a psicologia e usa de uma forma reversa, te joga você num lugar do qual não te pertence, para depois te vender uma solução. Então vai te despertar um certo interesse, por quê? Porque você se identifica com certa fala. Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade para se comunicar, tem uma dificuldade de chegar em outra pessoa para conversar, tem às vezes até um problema que seja até de socialização e tudo mais. Então eles pegam nesse ponto e fazem com coisa que eles têm a solução. A solução é isso. Eu vou te mostrar no passo a passo isso, vou te vender essa ideia no meu passo a passo. Então, o que é a ideia? Eu faço um vídeo hoje, faço um vídeo amanhã, faço outro. E a pessoa vai se entretendo naquilo ali até um ponto que ela chega e esgota. Se você quiser saber mais sobre, o curso é apenas tanto. E corra que são pouquíssimas vagas. Então, tá entendendo a psicologia reversa?
Tá entendendo o ponto onde ele pega? Eles pegam no calcanhar. De uma coisa que é a tua vida, igual eu já disse antes, é sua. O que você precisa fazer para tudo na sua vida dar mais certo é começar a viver. Simplesmente começar a viver e ter mais certeza, ter mais coragem. Ah, mas se eu levar um não? Beleza, é um não. E se for um sim? Levou um não, que tudo bem. Levanta a cabeça e vai de novo. Levou outro não? Tudo bem. Um terceiro, deu um sim. Opa, beleza. Então a gente não pode ficar pensando no não. O não já é meu. O não eu já tenho. O que eu posso, a única coisa que pode acontecer de diferente, eu já sabendo que eu tenho não, é ganhar um sim. Então não tem a necessidade de eu vender um curso ou te colocar 1000 ideias de como chegar numa pessoa. Sendo que isso é uma coisa simples, igual eu disse no outro vídeo. Depois eu deixo aqui na barra de descrição que eu falo um pouco sobre isso também. É o simples ato de dar a cara a tapa. O simples ato de chegar e conversar. O simples ato de chegar e demonstrar aquilo que você é de verdade, a sua essência. Ah, mas quem é você para falar isso? Eu já fui casado, tenho um filho. Quando jovem adulto, era um galinha mulherengo do caramba. Já namorei por distância. Todo tipo de relacionamento, quase todo tipo de relacionamento possível eu tive. Então, não é uma palavra de um coach que está falando aqui. É a palavra de um homem de 42 anos que tem uma bagagem de vida. Tudo, toda a forma de pensamento, de loucura, Cara, passei por um bom pedaço disso tudo. Então não estou querendo vender nada, só estou dando um alerta. Para de ir na cabeça desses red pill que pegam a tua pessoa, você, quem é, e faz uma lavagem cerebral que você tem que ser assim porque isso é assim ou de outra forma. Não. Seja você mesmo. Não tem a lógica de mudança eu vou mudar porque para agradar a pessoa. A partir do momento que você tenta agradar todo mundo, você já está desagradando, porque se você agrada todo mundo, você não se agrada. Então você entende o ponto de virada de chave? A partir do momento que você assume a sua vida e não dá espaço para outros fazerem esse papel, porque na hora do vamos ver, quem vai estar ali é a tua cara, não é do coach, não é de outra pessoa, é você. Isso eu falo, tô falando agora mais voltado para o relacionamento, mas vale em tudo na vida. Porque quando você vai para uma entrevista de emprego, se você chega mal vestido ou com uma insegurança, chega tremendo as pernas ou não para, fica toda hora movimentando, qual que é a credibilidade que você passa para aquele que está ali fazendo a entrevista? Nenhuma. A mesma coisa vale com relacionamento. Se você chega numa pessoa inseguro, a pessoa percebe. Quando você chega com uma certa segurança, mesmo que esteja tremendo por dentro, que as pernas estejam ali quase sem controle, mas você chega e começa a conversar, você começou a conversar, você soltou a primeira palavra ali, já vai te dar um respiro. A partir disso surge o assunto. Desse assunto, você começou um assunto qualquer que seja, vai abrir outros.
Porque se, vamos supor, vamos falar de música. Você chega e fala assim, o que você curte? A pessoa pega e fala, eu gosto de sertanejo. Então, legal, eu curto rock. Fala, legal, eu conheço tal música de rock. Fala, eu conheço tal sertanejo. Pronto. Ali já começa um assunto, você começa a falar sobre rock. Você já ouviu tal música? Você conhece tal banda? E ela vai falar sobre sertanejo. Aí do sertanejo você pode chegar e falar assim, você já foi em Barretos? Tem vontade de ir no Rock in Rio. Então, entende? É uma coisa que puxa a outra. Não tem uma fórmula mágica, não tem nada assim que é de, meu Deus, é coisa de outro mundo. Não. É simples. É básico. Isso vem contigo. É só você exercer. É só você pôr a prática, pôr a cara a tapa. E chegar e criar essa confiança. Porque aí depois vem a autoconfiança, que é aquilo que você tem já dentro de ti, mas às vezes não usa. Por quê? Porque não tem segurança. Porque ficou ouvindo muita gente colocando para baixo para vender um curso barato depois, consertando o estrago que fez. Você entende a profundidade e o que esse pessoal faz, a lavagem cerebral que fazem? Que eles chegam e te jogam você lá embaixo para depois dar uma solução do problema que eles mesmos criaram. Qual que é a lógica disso? Ganhar dinheiro. Simplesmente. E você, uma pessoa inteligente, qual que eu vou chegar numa pessoa, ou eu vou fazer uma entrevista de emprego. O que é o básico para isso? Uma roupa. Não precisa ser uma roupa de marca, mas uma roupa apresentável, o cabelo bem arrumado, um perfuminho de leve. E olhar dentro do olho da pessoa e conversar de igual para igual, sem medo, sem tremer, sem vacilar na hora. E um assunto vai puxando o outro e assim vai. E você tem uma conversa maravilhosa. Se não dá nada, não der em nada, se não fiquei com a pessoa, não deu certo. Tudo bem. Acontece. Isso é normal. Não precisa ter medo desse não deu certo. Por quê? Porque isso vai te gerar experiência. Não tem como eu ser experiente em uma coisa do qual eu não faço. Não tem como eu ter uma experiência, vamos supor, não tem como eu dirigir e ser um motorista ótimo se eu não pegar a primeira vez e deixar o carro morrer. Ou for sair com o carro sai pulando. Por quê? Porque eu tive que pegar do começo, do início ali, de aprender a colocar marcha, de apertar a embreagem, de soltar devagar a embreagem, de controlar o acelerador até o carro andar. Depois apertar a embreagem, passar a segunda, soltar devagar a embreagem e acelerar para o carro andar de novo. Quando for para lá, reduzir o carro, apertar a embreagem, mudar a marcha e põe a primeira e sai de novo. Fazer uma baliza, mesma coisa, tem que aprender. Fazer uma rampa de ré, mesma coisa, você tem que aprender. Então é a mesma coisa. Não tem mágica nisso. Tem uma vida do qual você às vezes não está vivendo e está perdendo o tempo que tem de às vezes estar conversando com alguém, vendo conteúdos que não vão agregar em nada. Ninguém no mundo tem a chave de entendimento geral. Se você fizer isso, você vai ficar rico. Se você fizer isso, você vai conquistar a mulher que você quiser. Se você fizer aquilo, você vai fazer... Não. Você tem que ser você mesmo com a firmeza e com a tranquilidade que é necessário. Mas tem que ir e fazer. Mas eu não tenho coragem. Cria. Junta. Pega lá do fundinho da alma e pega. Primeira vez pode ser difícil se você não tem o costume de conversar, de dialogar e tudo mais. Pode.
Mas se não tiver a primeira vez, como que você vai sair com esse carro? Como que você vai sair se você não errou? Isso aí vale em tudo que você for pensar e analisar da vida. A não ser que seja uma pessoa que for autodidata, aquelas pessoas igual toca violão, pega o violão ali, vai escutando e vai ali tocando, aprendendo por ouvido. Mas mesmo aprendendo por ouvido, ela tem que ouvir muito a música para tocar. Então, precisa também do exercício. Então é isso, não existe fórmula mágica, não existe um livro que eu vá te vender, que eu vou te entregar na mão, que fala, se você fizer isso, você está tranquilo, você não precisa fazer mais nada, só com isso aqui você vai ser o cara, você vai ser a mina, você vai conquistar o mundo. Cara, pensa comigo, o ser humano em si é ambicioso. Se o cara ele é multimilionário, por que que ele vai vender essa forma para pessoas ficarem também multimilionários? E eu não vejo sentido, sinceramente. Eu nunca vi ninguém ficar multimilionário comprando algum curso. Eu nunca ouvi ninguém destacando a vida por algum curso. Nesses anos todos de vida minha, eu nunca cheguei e vi isso. Não, isso realmente funciona. Isso realmente é. Eu comprei uma vez um curso de composição. Eu acabei esse curso e falei, pelo amor de Deus, eu nunca joguei um dinheiro fora tão fácil igual com esse curso, que era tudo o que eu já sabia. Mas a pessoa quando vai entregar esse material, ela faz uma capa tão bem feita, tão bonita, tão performática ali em volta, que você chega e fala, caraca, o cara descobriu o segredo do universo. Só que quando eu me deparei com o material, eu falei, putz, não é possível, cara, não tem lógica. Por quê? Porque a pessoa pega, fala, eu gosto muito de música, então eu vi um curso de composição, vi o preço, falei, cara, acho que era R$ 80 por mês, um negócio assim. R$ 80 por mês? De boa. Não, é que eu tenho estúdio, já vendi música pra tal, vendi música pra fulano, pra ciclano, pra beltrano, tal, faz o curso que vai ser top. Aí eu entrei no curso, aí tinha um outro curso, que esse mesmo vendia. Falei, não, para você ter acesso a outro site, outra ouvidoria, você tem que comprar outro curso. Falei, cara, dentro do curso, que eu já tava pagando, vendendo outro curso. Então, entende a lógica do negócio que ele cutuca na onde que a pessoa precisa, na carência da pessoa. Então, se a pessoa está precisando de dinheiro, eu vou falar para ela sobre uma questão financeira. Se a pessoa está precisando entender sobre relacionamento, eu vou jogar com coisa que eu entendo muito sobre relacionamento e vendo isso. Se a pessoa está querendo ser músico, eu pego e vou vender um curso que fale sobre música. E não dá em nada. Por quê? Porque eles te pegam na fragilidade e depois vão te dar um alívio daquilo que eles mesmos causaram. Por quê? Porque eles jogam um contra o outro. Então você tem que ser assim, você tem que ser o macho alfa, você tem que ser sigma, você tem que ser, eu nem sei bem o que significa isso, mas tem que ser o foda, ou tem que ser a mulher empoderada, ou tem que ser aquilo outro. Cara, que preguiça, para que tá feio, para que tá chato. Não tem sentido algum. Então, se você que chegou até aqui e tá ouvindo o que eu estou dizendo, se faz algum sentido, a ideia desse canal é realmente rasgar o manual. Então hoje
entramos um pouco desse assunto sobre coach e vou continuar falando também sobre relacionamentos, sobre filosofia, sobre de tudo um pouco, tudo que gere o humano, eu vou colocar nesse canal. Então, se você chegou até aqui, se inscreva para continuar recebendo esse tipo de conteúdo sem venda nenhuma de curso e gratuito. Por quê? Porque eu me sinto incomodado com pessoas que sobem à custa de outros. Isso me deixa num desconforto enorme. Sendo que você é capaz. A partir do momento que você entende isso, é a única coisa que você precisa entender. Você é capaz. Acabou. Você chega e conversa com a pessoa, conversa, não encosta, não rela a mão, chega e conversa de uma certa distância. Da distância que tá eu e o celular aqui, você chega e boa noite, ou bom dia, boa tarde, tudo bem? Começou ali um assunto, pronto. Não tem como a pessoa te processar, não tem como a pessoa fazer nada. Depois os passos para frente vai indo naturalmente. Se você vai dar mão para a pessoa, se você viu que a pessoa tirou a mão, você não vai forçar a barra. Simples assim. É uma questão muito lógica. Porque quando os dois querem, faz. E quando não quer, dois não faz. Então você chegou, você tá com a pessoa, você pega e vai, a mão da pessoa tá para baixo, você vai com coisa que vai colocar a mão na mão da pessoa. Depois que você já tá conversando, que você já tem uma troca de conversa, não vai chegar querendo já fazer isso direto, lógico, pelo amor de Deus. Mas depois que você já tem uma troca de conversa, que você já conversou com a pessoa e quer continuar com mais, ou você chega e fala, e conversa, abre logo o jogo, ou você vai devagar. Mas desde que a pessoa entenda o que você quer, que você não está ali como um amigo, que você está querendo algo a mais. Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, se ela está ali ainda ouvindo, é porque ela também está interessada de certa forma. Senão, no começo ela chega e fala, não, eu não quero, não estou afim de ninguém e pronto. Aí já acabou o assunto. Mas se a pessoa sabe que você está ali a fim de algo a mais e ficou até esse momento, então ela também, de certa forma, está a fim de algo a mais. Simples assim. Então, é ir devagar e falar com clareza, devagar, calmo, sem apavorar. Viu que as palavras estão um pouco enroscando, diminui um pouco, respira, acalma. Pensa bem antes no que vai falar, para não gaguejar, para não tremer. E seja você mesmo. E lembre-se sempre, o não eu já tenho e eu sou capaz. Se eu recebi um não hoje, é a mesma coisa lá quando eu estava aprendendo a dirigir. É a primeira que saiu o carro circulando. Só isso. Depois eu vou treinar e vou ir até eu conseguir sair com esse carro, sem esse carro pular. Até eu conseguir tirar minha carteira e ser um motorista excelente. Então, é isso. Se isso fez sentido, fica aqui comigo, porque talvez seja para você. Deixe aquela curtida, comente no vídeo e coloque também sobre o que vocês gostariam que eu abordasse a mais. Em qualquer assunto que seja do humano, eu estou aqui justamente para isso. Então, até a próxima e talvez seja para você.